Então, turma, vamos continuar, né, para a nossa parte 2, continuamos falando de primitiva de uma função, tá? Então, lembra que lá no primeiro vídeo eu falei que eu comentei com vocês que quando um físico ele tem a velocidade de uma certa partícula, se é possível ele saber a posição dessa partícula em um determinado instante. Olha só um exemplo que nós temos aqui, tá? Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com a velocidade vt é igual a t mais 3, com t maior ou igual a zero. Sabe-se que no instante t igual a zero, a partícula encontra-se na posição x igual a 2. Qual a posição da partícula no instante t? Então, olha só. Eu quero saber qual é a função que, quando eu derivo, me dá a velocidade. Tá? Então, assim, nós sabemos que nós chamamos, né, a função de posição de deslocamento de S, né? V para velocidade e S para de espaço, de deslocamento. Então, a gente vai usar a S, tá certo? Então, o que eu quero? Eu tenho a função da velocidade. Eu preciso saber qual é a função que, se eu derivar, vai me dar essa função t mais 3. Então, eu vou encontrar a primitiva dela, tá? Então, eu vou integrar essa minha função t mais 3. Tudo bem, pessoal? Tá? E essa função eu vou chamar de S de t, porque a minha função ela depende do tempo, tá? Ela está relacionada com o tempo. Então, eu vou chamar de S de t, lembrando das nossas aulas de física lá do ensino médio, que a gente usava para a função do espaço, a gente usava o S, tá? Para poder diferenciar da velocidade. Então, essa S de t eu vou conseguir integrando o t mais 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma função de potência, né? Então, vamos integrá-la. Então, aqui eu tenho o quê? T mais 1, t elevado a t mais 1 sobre 1 mais 1. Gente, a derivada de qual função que me dá uma constante, que me dá o 3? Só pode ser 3t, tudo bem? Então, eu encontro a primitiva de t e a primitiva de 3, tá certo? Então, a primitiva de t é essa e a primitiva de 3 é 3t, né? Se a gente derivar 3t, o t sumiu, ficou só 3. Mais uma constante, lembrando que a gente está trabalhando com integral indefinida, tá? Então, o que a gente tem? T ao quadrado sobre 2 mais 3t mais uma constante. Aí, eu tenho a família de todas as funções do deslocamento, cuja velocidade é dada por t mais 3. Porém, eu quero uma bem específica. Ele está me falando o seguinte, ó. Sabe-se que no instante t igual a 0, a partícula encontra-se na posição x igual a 2. É essa informação que eu vou utilizar para poder diferenciar, pegar uma primitiva específica para essa situação. Então, essa minha informação que vai me ajudar a descobrir qual é o valor de K, tá? Senão fica genérico, qualquer fim. Mas eu não quero, eu quero aquela que atenda a essa especificidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, t igual a 0, a posição é 2. Ele me falou isso. Então, eu entendo que quando t vale 0, o espaço é 2. Então, no lugar do t, eu vou colocar o 0, tá? Então, a função que a gente encontrou lá, t ao quadrado sobre 2 mais 3t mais k. Eu vou substituir, no lugar do t, eu vou botar o 0. Então, S de 0 igual a 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0 mais k. Gente, mas quanto vale S de 0?
vale 2. Então, 0, 0. Então, quanto vale K? Vale 2. A minha função, então, t² mais 2, mais 3t, t² dividido por 2, mais 3t, mais 2, certo? Eu encontrei a função, foi o que ele me pediu. Agora, a B ele pede, determine a posição da partícula no instante t igual a 2. Aí, gente, eu substituo lá na minha função, né? T valendo 2. Aí é só conta, né? Tudo bem? Então, quando t vale 2, a posição é 12. Tudo bem, pessoal? Então, para x maior que 2, calcule integral indefinida de 1 sobre x dx. Ah, professora, potência, vamos lá. Vamos lá. Então, eu posso escrever como x elevado a menos 1 dx? Vamos achar a primitiva dela, vamos integrar essa função. Vamos integrar ela, como que fica? Pegando da potência, tá? X elevado a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Ai, o que acontece aqui? Gente, vai dar 0 no denominador. Tem 0 no denominador? Não. Não. Então, por isso que lá no nosso outro vídeo, acho que foi no primeiro vídeo, né? O A tinha que ser diferente de menos 1, tá certo? Porém, qual é o número, qual é a função? Número não, qual é a função que quando eu derivo dá 1 sobre x? Tem uma específica, né, gente? ln de x. Então, a integral indefinida de 1 sobre x dx é ln de x mais uma constante. Tudo bem? Então, essa é outra que precisa guardar no fundo do... Tá? Calcule a integral de e de x, a família de integral de e de x dx. Gente, quando a gente deriva o e de x, dá quanto? Ele mesmo. Gente, quando eu adorava integrar, derivar e de x, porque dava ele mesmo, tem muito esforço, né? Então, a integral definida de e de x dx é ele mesmo, e de x mais uma constante. Outra para guardar no fundo do coração. Então, vamos lá. Seja alfa o número real fixo, com alfa diferente de 0, verifique que a integral de e elevado a x mais dx é igual a 1 sobre alfa e elevado a alfa x mais uma constante. Faltou aqui mais uma constante, tá, gente? Mais uma constante. Lá o slide vai certinho para vocês que eu vou corrigir. E aí, vamos verificar se isso está correto? Como que a gente verifica? A gente deriva isso daqui. Se a gente derivar e der e elevado a alfa x, beleza. Tá correto. É isso mesmo, tá? Então, vamos derivar? Turma, é o seguinte. Aqui, eu tenho uma função composta, tá? Como assim, professora? Eu tenho uma função dentro de outra função. Eu tenho essa função 1 sobre alfa e elevado a alfa x, que é a de fora, né? Eu não sei se vocês aprenderam assim, né? Mas meu professor de cálculo, ele tinha alguns macetes, tanto é que faz... Não vou falar quanto tempo que eu fiz cálculo, não, senão eu vou denunciar a minha idade. Mas é uma coisa que eu jamais esqueci depois de muitos anos. Eu vou falar aqui, pelo menos algumas décadas. Bom, esse meu professor, eu não sei se ainda continua assim, tá? Mas eu nunca esqueci. Esse meu professor falava derivada do de dentro e derivada do de fora. Então, aqui eu tenho uma função composta. Eu tenho a função 1 sobre alfa elevado a alfa x, essa minha função, que é a de fora. E eu tenho essa minha função aqui de dentro, alfa x. Então, eu tenho uma função composta, uma função dentro da outra. E como é que eu faço a derivada de uma função composta?
Então, esse meu professor falava a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora. Eu não sei se foi assim que vocês aprenderam. Então, eu vou falar desse jeito, tá? Então, eu vou derivar primeiro a de fora, que tá mais fácil. A derivada de elevado a x é ela mesma. Coloquei ali, tá certo? Então, 1 sobre alfa elevado a x é ela mesma. Agora eu derivo a de dentro, multiplico pela derivada da de dentro, tá? Vou multiplicar a de dentro. Olha aqui, gente, é alfa x. Quando eu derivo essa, vai me sobrar quem? O alfa, né? Porque eu vou fazer aqui, ó. Vai me sobrar quem? O alfa, certo? Então, alfa que multiplica a derivada do de dentro vezes a derivada da de fora, tá certo? Então, a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse alfa com esse alfa, não é? Porque eu estou multiplicando. Então, o que me dá? E elevado a alfa x. Então, é isso mesmo, tá correto. Então, a integral de elevado a x dx é igual a 1 sobre alfa vezes e elevado a alfa x mais uma constante. Gente, eu vou corrigir lá no slide para vocês vai ficar certinho, tá? Não vou gravar o vídeo de novo, não. Vou um monte de vezes aqui. Calcule a integral indefinida de elevado a 2x dx. E aí, gente? Então, vou usar o que a gente acabou de ver, que dá 1 sobre alfa elevado a alfa x, tá? No caso, o alfa aqui vale 2, né, gente? Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2x. Olha que coisa simples, né? 1 sobre 2 elevado a 2x. Mais uma constante. E, dona Andréia, mais uma constante, gente. Não esqueça de pôr mais um C aí. Próximo. Calcule a integral indefinida de cosseno de x dx. Gente, qual é a função que quando eu derivo dá o seno? Esquece que eu falei. Eu dei a resposta, eu sempre faço isso. Vou fazer a pergunta de novo. Qual é a função que quando eu derivo dá o cosseno? Isso mesmo, o seno. Então, a integral indefinida de cosseno de x é o seno de x mais uma constante. Ou seja, a primitiva do cosseno é a função seno. Certo? Eita! Se A é diferente de zero, é A. O número real fixo, verifique que cosseno de alfa x, gente, eu mudar aqui, é alfa, tá? Cosseno de alfa x dx é igual ao seno de alfa x sobre alfa mais uma constante, tá? Então, eu quero saber qual é a primitiva de cosseno de alfa x, tá? Então, vamos verificar. Verificando, para verificar isso, a gente integra. Para verificar isso, a gente vai derivar o seno de alfa x sobre alfa. Se der cosseno de alfa x, tá certo. Então, vamos derivar, gente. De novo. Gente, que calor. De novo. Aqui eu tenho uma função composta. Eu tenho a função seno e dentro da função seno eu tenho essa função alfa x, tá? Então, vamos pensar. Eu vou derivar primeiro a função seno de alfa x. Então, seno de alfa x sobre alfa é cosseno de alfa x sobre alfa. Tudo bem? Agora, eu vou derivar esse alfa x. Derivada do alfa x vai dar alfa. Tudo bem? Aí, eu posso simplificar os alfas. Então, eu vou ter cosseno de alfa x. Tudo bem? Então, está certo.
Calcule a primitiva integral indefinida de cosseno de 5x dx. Então, Rafa, barulho, filha. Então, a integral de cosseno de alfa x, seno de alfa x sobre alfa. Então, vamos lá, usei aqui a minha... Rafa, por favor. Gente, por favor, desculpa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei a nossa colinha, a nossa ajudinha. São coisas que a gente vai ter que guardar no fundo do coração, tá, gente? Então, quando eu integro cosseno de 5x dx, então eu vou ter seno de 5x sobre 5 mais uma constante. Então, tudo bem? E agora, como é que eu calculo essa integral indefinida? Então, vamos lá. Gente, eu calculo cada uma separada, tá bom? Então, aqui, ó, x à quinta normal, 1 sobre x ao cubo, eu vou escrever como x elevado a menos 3. Eu inverti a base da potência e eu troco o sinal do expoente, tá? Mais fácil. Então, ficou 5 mais 1, o expoente, dividido por 5 mais 1, menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1, mais qual é a derivada, qual é a primitiva, qual é o valor, qual é a função que quando eu derivo me dá 4, 4x, ok? Aí arrumando, eu só vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Então, aqui eu tenho positivo com negativo, então esse meu valor vai ficar negativo, tá? Então, vai ficar menos x ao quadrado menos 2 sobre 2, mais 4x, mais uma constante. Turma, eu coloquei exercícios assim para vocês, lá na lista de exercícios eu quero o passo a passo, tá bom? Ai, professora, passo a passo sim. Porque aí eu vou ver se você compreendeu ou não o que eu estou dizendo. Aí depois, quando a gente estiver lá na frente, aí pode ir colocando o resultado. Mas por enquanto eu quero assim, tá? Aí a gente tem a tabela das primitivas, tá? Para vocês. Que na verdade vocês vão lembrar muito da tabela de derivação, né? E aí eu tô deixando exercícios para estudos. Ah, eu vou deixar o slide lá, vai ter tudo bonitinho, vocês vão poder consultar. E eu já coloquei a resposta para ficar mais fácil para vocês. Então, lista de exercícios para entregar está disponível no Moodle com todas as informações, tá certo? Gente, em nossas aulas eu vou pegar sempre algum exercício dessa lista que eu deixei no final dos slides para estudos para fazer com vocês, tá bom? Gente, então é isso. Vocês terão mais um vídeo para vocês assistirem para poder responder ao questionário, que essa semana nós teremos um questionário e uma lista de exercícios como atividade avaliativa e também conta também como frequência nas aulas, tá bom? Gente, até quarta-feira, 7h30.